Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar um pouco do que Antônio Brum, vice-presidente de futebol gremista, falou na entrevista coletiva após a apresentação de Diego Costa. Sim, o Brum, por o quê? Meia hora, talvez até mais, bateu um papo com os repórteres que estavam presentes nessa coletiva. Vários esclarecimentos e informações foram dados e é óbvio, a minha meta aqui é, como sempre, te deixar bem informado. Antes, a KTO, né? Vamos brincar? Vamos se divertir? Na KTO é onde a diversão acontece. Pega agora, kto.com, o site, não tem aplicativo, é site mais barbado ainda, porque aí pega o navegador do teu telefone, tablet, iPhone, notebook, o que tu quiser, computador, bota lá, kto.com, faz teu registro, simples, barbada, tranquilo, e na hora que te pedir um código promocional tu vai dizer JB Filho. Tu nem começou a brincadeira e já tá ganhando pra gente brincar e se divertir lá na KTO. Dá teus palpites, acerta, erra, faz parte, é todo esse contexto pra brincar e se divertir. Sempre lembra disso, tem que ser maior de 18 anos, juízo nessa cabeça, beleza? Gente, a primeira questão é, por que o Diego Costa só veio agora? E era importante ouvir alguém da diretoria falando sobre isso. O Diego Costa disse na entrevista que uma semana estava tudo certo, que foi rápido. E os caras disseram, bom, mas se o Grêmio está procurando já há meses, por que o Diego Costa? Explicação do Antônio Brum. O Diego Costa sempre foi um dos nomes preferidos para substituir o Suárez. Até fez um contexto dizendo, olha, eu lembro no jogo contra o Botafogo, a diretoria ficou atrás do gol, num camarote atrás do gol, e aí vem o jogador em loco, é completamente diferente do que vê na televisão, tu tem outra percepção. E ele diz, foi um dos melhores jogadores do primeiro tempo. Não fosse o Suárez ter tirado da cartola aquele hat-trick e o Grêmio ganhado a partida, aquele jogo seria lembrado pelo Diego Costa marcando gol, dando assistências, talvez até como o jogo do título do Botafogo, por tudo que ele fez, por ter participado ativamente daquela partida. E que lembrou que no pós-jogo, ele, Antônio Brum, e o técnico Renato conversaram entre eles e já falavam o seguinte, o Renato elogiando, dizendo, cara, como esse cara tá em forma, como ele é diferente, como ele é muito diferente dos demais. Mas a contratação não foi efetivada lá atrás, em dezembro, janeiro, quando ele estava livre do contrato, porque a diretoria já tinha informação que a vida toda do jogador estava voltada para a Espanha, que ele estava em Madrid, que por ele ficaria na Europa e que então a direção traçou um plano. Vai ficar, obviamente, tentando outros jogadores, mas monitorando a vida dele na janela europeia. A partir do momento que ele não conseguiu fechar contato com ninguém na janela da Europa, aí o Grêmio agiu. Brum tinha um amigo em comum com ele, conseguiu o telefone e o contato direto com o jogador e aí esse amigo avisou que ele iria ligar, ele ligou e começaram os contato telefônico direto com o jogador. Na primeira conversa, garante Antônio Brum que já foi possível ver que ele era muito competitivo, que até pela sua carreira e por tudo que ele tinha feito, ele ainda estava motivado e principalmente que este era o cara que não iria sentir o peso em substituir o Luis Suárez. E até por esta competitividade, o jogador Diego Costa não aceitou propostas que teve de times da Europa que não eram competitivos, que não lhe trariam desafios. Então o Grêmio tinha a convicção de que, bom, era um jogador que eu queria. Estava demorando para fechar, ou não foram fechar com o jogador, justamente porque sabiam que ele queria a Europa. Quando o Grêmio fecha essa margem na Europa, aí sim vai com ele. E quando o Brum fala com o atleta, tem essa convicção. E aí ele fala o seguinte, bom, passou pelo primeiro filtro, que foi o filtro do dirigente, que estava convicto ali que era o perfil ideal. Depois, e até uma defesa que ele faz, ele diz assim, o Renato sempre foi, não é o Renato que manda em tudo, não é o Renato que faz tudo, mas o Renato sempre é um trunfo da direção gremista. Ter o Renato é uma das coisas boas no clube. Por quê? Aí é o Renato que entra e faz aquela fatídica não, né? Mas aquela repercutida conversa de 40 minutos com o jogador no CT, que o dirigente estava junto e disse, olha, foi muito produtiva, foi muito interessante, dos dois conversando e tudo mais. E ali todo mundo teve a certeza. Era o Diego Costa o cara a ser colocado na conversa, o cara a ser contratado para ser o substituto do Luis Suárez. Aliás, aqui vem dois pontos importantes de defesa do Antônio Brum que eu acho justíssimo colocar para ele o espaço para comunicação com o torcedor. A primeira, Brum acha, e é direito dele, ele até dá, ele fica dando algumas letras para a imprensa, eu repito, é direito dele, a gente fala, eu sempre falo isso, quem fala tem que saber ouvir, a imprensa fala tem que saber ouvir.
Ele acha que uma parcela da imprensa se desconectou da realidade por conta do Suárez. Porque o Suárez é entre as 5 maiores contratações da história do futebol brasileiro e todas as outras são Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho, sei lá, o Kaká, todos, o Seedorf eu acho que vai estar, ele até não citou, mas ele só todos brasileiros. E o único é o Suárez. E todo mundo acha que a todo momento vai estar sendo contratado um Suárez a cada janela. E é óbvio que isso não vai contratar. Para ele, Antônio Brum, é surreal o nome do Diego Costa estar sendo recebido com qualquer tipo de contestação. Que o Diego Costa é um cara que não teria como ter nenhum tipo de contestação. Que em outros tempos o Diego Costa teria até carreata na cidade quando ele fosse contratado. Mas que agora, justamente pelo Diego Costa, pelo Suárez, perdão, a história é outra. Acha que isso acontece pela forma que a imprensa reage a algumas situações e que inflama a torcida do Grêmio. Está aqui, por justiça, a colocação do vice-presidente de futebol do Grêmio. Outra defesa que eu acho importante relatar aqui. Brum se defendeu dizendo o seguinte, olha, a direção fez a janela que era possível fazer. A direção fez o que dava para ser feito. Nada foi demorado, tudo foi estratégico e construções de movimentos para chegar até onde eles chegaram. Com o Pavon, com o Soteldo, com o Diego Costa, com o Duqueiroz, com os caras que acabaram chegando e ele disse, olha, incrementos agora para a reta final do Gauchão e também para a Copa Libertadores, para Brasileirão, para a Copa do Brasil que vai acontecer. Uma lembrança importante, ele disse, olha, lembra do ano passado? Todo mundo já sabia no ano passado que o Renato gostava de atacantes de velocidade, todo mundo queria contratar, mas na janela do meio do ano, com a verba que era possível, com o investimento que era possível, dava para contratar aqueles jogadores. Agora foi completamente diferente, janela do começo do ano, com mais verba para contratar, com mais possibilidades no mercado, aí o Grêmio saiu e está contratando o Pavon, já trouxe o Soteldo, tem os dois de velocidade, tem as possibilidades no mercado como o Diego Costa, que é a reposição do Suárez e tudo mais. Enfim, uma defesa também é importante ser colocado. Então aqui nesse vídeo ficam duas pontas, duas informações. O Brum, primeiro, colocando aqui o bastidor de toda essa contratação, de como ela foi construída e o porquê que demorou, e essa é a versão dele. Não é que o Grêmio não queria o Diego Costa, é que o Grêmio sabia que ele preferiria a Europa e quando não deu a Europa, aí sim veio para cá. E a outra questão é ele defendendo, dizendo, olha, uma parcela da imprensa e barra torcida, porque ele acha que é a imprensa que inflama a torcida, se desconectou da realidade achando que o Suárez estaria sempre à disposição, um Suárez estaria sempre à disposição, mas também acha que o Diego Costa não pode ser contestado e tudo mais, e só lembrou que sempre quiseram fazer... tem um momento que ele diz assim, o presidente é o cara mais gremista que eu conheço. Tu acha que quem é diretor de futebol do Grêmio não tá querendo gastar? A gente só não pode inviabilizar o clube. E a gente precisa contratar jogadores que realmente façam a diferença. E isso é difícil, isso é demorado e por isso que foi esse prazo todo para contratações. Tá aqui a versão do dirigente que acho mais do que justo colocar, beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação. Ah, sempre lembrando, né? KTO.com. Na última aqui, ó, vai na KTO e brinca, te diverte, usa meu código JBFilhoRepórter pra tu ser feliz lá, só pra deixar esse recadinho pra vocês aqui mais uma vez, tá? Tu me ajuda demais se tu colocar o código JBFilho lá em KTO.com. Agora sim, né, pra ver já o vídeo. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.